de fazer menção no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 4, e o versículo de número 11, e o versículo de número 20, e o verso de número 21. É uma passagem bastante conhecida da Igreja de Cristo, mas é uma mensagem que desperta a nossa vida para ter intimidade com a presença do Senhor. Eu pesquisando a história do povo de Israel, se nós analisar a história de Jerusalém e o povo da cidade circunvizinha, nós aprendemos aqui algo da parte de Deus para nossas vidas espiritual e material da parte do Senhor. Nós lemos alguns versículos da parte de Deus e nós observamos aqui da forma que Deus falava os profetas, os patriarcas e todo aquele que estava perante a presença do nosso Mestre Cristo. E nós lemos este contexto sagrado, e para nós entrar dentro da palavra de Cristo, eu quero dar uma tradução para você entender, porque eu li esse texto sagrado, mas é um texto que vai despertar a nossa vida espiritual e ter mais comunhão com a presença do Senhor. E quando nós analisamos a história e este contexto sagrado sobre ao povo de Israel e o povo da cidade de Jerusalém, é uma cidade que tem a divisão da cidade do Reino Sul e do Reino Norte. Esta divisão que o povo de Israel ele tinha era porque Deus ele tinha manifestado o seu poder e a sua glória perante ao povo. Mas Deus agora ele tinha observado dos altos céus que não estava se agradando com a atitude e o caráter que o povo estava vivendo nos seus próprios pecados e nas suas próprias iniquidades. A presença de Deus, a glória de Deus não iria ser manifestada por causa da atitude do povo de Israel. Se nós analisar a história e este contexto sagrado, nós aprendemos aqui este exemplo da parte de Deus, que Deus queria falar com o seu povo, queria despertar o povo de Israel. Mas se nós analisar a palavra de Cristo, este contexto, a Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel ele estava distante da presença do Senhor por causa da sua iniquidade, dos seus pecados. Ele estava distante da presença do Senhor, e a glória de Deus e o poder de Deus não poderia ser manifestado perante ao tabernáculo do Senhor, aonde estava a arca da aliança. E se nós observar claramente a história e este contexto, que o povo de Israel e Jerusalém era um povo que tinha perdido, tinha quebrado a aliança com Deus, tinha quebrado o pacto com Deus que Deus tinha estabelecido através do homem de Deus que era Moisés. Deus agora ele precisava de levantar um profeta, um patriarca, um sacerdote e um saduceu para que ministrasse a palavra de Deus perante em Jerusalém. Observe que a biografia desta palavra ela nos trata sobre que o povo de Israel ele não queria ter mais intimidade com Deus. O povo de Israel
Israel, ele não queria ter mais o contato com o próprio Criador que fez o céu e a terra. Este capítulo de número 4 de 1 Samuel é um texto muito interessante da palavra de Deus, que Deus aqui, ele estava chamando o moço para ministrar a palavra profética da parte de Deus. Eu quero dizer para a amada igreja da presença do Senhor, que o tema que eu quero abordar nesta noite é: não deixe a glória de Deus sair da sua vida. O tema é este: não deixe a glória de Deus sair da sua vida. Por que eu apresento este tema? Porque não deixe a presença de Deus, a glória de Deus sair da sua vida. Entre comigo agora dentro desta palavra profética da parte de Deus. Quando nós pesquisamos esta palavra sobre o povo de Israel, todos nós bem sabemos a conduta, a história, a biografia desta palavra, que o povo de Israel, ele queria viver nos seus próprios costumes, nas suas próprias regalias, e Deus agora, ele precisava em busca destes profetas, dos patriarcas, para mandar uma mensagem para que o povo se arrependesse dos seus pecados e toda iniquidade, porque a palavra sobre o arrependimento, que o povo não queria se arrepender, mas o povo agora, ele estava acostumado a viver nos seus próprios pecados, nos seus próprios adultérios, e Deus agora, ele estava irado com o seu povo pela sua atitude, pelo seu caráter. Esqueceram a lei de Deus, o mandamento que Deus estabeleceu. Deus agora, ele observa que quando o povo de Israel, ele quebrou a aliança com Deus e quebrou este pacto, a presença de Deus, a glória de Deus não poderia ser manifestada. Porque a glória de Deus não poderia ser manifestada? Aprende comigo nesta noite: a glória de Deus não poderia ser manifestada perante o povo, porque o povo estava acomodado com seus próprios pecados e a sua própria iniquidade. Observe o livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 1 ao verso de número 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas ele disse: a vossa iniquidade, que é o pecado, ele faz divisão, separação entre o vosso Deus e o vosso Pai, e o vosso pecado encobre o seu rosto. Eu vim aqui nesta noite para dizer para a amada igreja que o pecado afasta o homem da presença do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite: você pode cantar bonitinho, você pode pregar bonitinho, você pode mestrar bonitinho, se a presença de Deus, se a glória de Deus não estiver na sua vida, nada adianta cantar, nada adianta pregar. A presença de Deus é sobre a nossa vida. E diz a palavra de Cristo que neste capítulo de número 4, versículo de número 11, fala sobre estes dois moços. Quem era estes dois moços? Ofni e Finéia, que seu pai era Eli. Observe que a palavra de Cristo neste capítulo 4, versículo de número 11, que Ofni e Finéia eram os moços que sabia a lei, que sabia o mandamento da palavra de Cristo. Mas este moço aqui, ele não estava preocupado com a presença do Senhor. Este dois moços aqui, ele não estava preocupado com a glória de Deus, com o mandamento. Ele fazia sacrifício a Deus, súplica de qualquer jeito, mas a presença de Deus não habitava, a glória de Deus não habitava perante ao povo. Mas nesta noite, igreja do Senhor, eu vim aqui para te dizer que não perca a sua presença, não perca a glória de Deus, porque o povo de Israel, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a glória de Deus por causa de um pecado. Mas nesta noite eu vim aqui para
para te dizer por